Por que protegem Israel? Porque neste momento em que um projeto de limpeza étnica vem acontecendo na Palestina, em um conflito que envolve Israel e Hamas. Israel aparece na mídia como vítima. Israel aparece na imprensa internacional como vítima de um grupo terrorista. Você sabe por que protegem Israel? Você sabe, na verdade, o que está por trás deste projeto de limpeza étnica? Você sabe realmente como os israelenses, desde que foram constituídos e assumiram a Palestina, se tornando um Estado, vem se comportando diante das relações internacionais e, sobretudo, com os seus irmãos bastardos, meio primo, meio tudo? Por que mesmo ateus Nutelas dedicam tanto tempo só condenando o Hamas, só descrevendo o Hamas como culpado? Sim, aliás, até quem peça a extinção do Hamas na Palestina. Porque historiadores que ganharam projeções aqui na plataforma YouTube, como por exemplo o Dr. Rock, entre outros, tentam de uma maneira, e fica muito clara, contorcionista, de fato, encobrirem o que está por trás de tudo isso. Será mesmo que Israel é vítima? O que levou o Hamas realmente a cometer essas atrocidades que devem, evidentemente, não serem encaradas como coisas normais ou mesmo na guerra justa, como métodos adequados de sanarem problemas. Mas como os israelenses já há séculos, eu não disse décadas, porque se entendermos o Israel antes da constituição do Estado moderno, nós vamos perceber como os judeus, agora divididos em distintas religiões, uma política e uma civil, vêm se comportando. Bem, é evidente que o YouTube não está muito lá essas coisas para quem de fato não negocia, né? O Israel, que foi fundado em 1948 como fruto do sionismo, um movimento na Europa durante o século XIX, um movimento que, inclusive, já no início de sua constituição, de sua criação, já se notabilizava criando, inclusive, projetos e instituições, isto mesmo, de espionagem. Você deveria estar sabendo. Aliás, não só isso. O Israel que, sendo já, de alguma forma, sendo trabalhado para dominar a Palestina, se levanta contra alguns movimentos a fim de aparecer como vítima e que, portanto, precisa de um Estado independente, cria os piores movimentos de terroristas e sempre justificando e propagando que os terroristas eram os palestinos. Essa mobilização que incentivou a instauração de colonos judeus na Palestina, uma região absolutamente muito popular, majoritariamente até árabe,
se nós percebemos ali a Síria, de onde tudo vai se desenvolvendo, indo para o Líbano também. Então, nós temos uma mistura, propriamente, ali que tudo começa. E o grupo Hamas, por sua vez, que surgiu em 1987, como um dos ramos da Irmandade Muçulmana Egípcia. Ai, 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 ai. E qual o objetivo, então? Simples, constituir um Estado Islâmico palestino independente e soberano, com uma capital, uma cidade forte em Jerusalém. Porque, na verdade, essa terra era deles, e não dos israelenses. Mas o Estado judaico ou israelense, né, que foi uma organização absolutamente fundamentalista, que desde a sua Constituição vem protagonizando conflitos claros entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Então, será até quando que os doutores da PUC, da USP, da UFRJ, da UERJ, de Harvard, que estão ganhando espaços aqui na plataforma YouTube, nos telejornais, vão se silenciar e passar pano para entender que nenhuma guerra começa do dia para a noite. Nenhum atentado, ele não acontece sem que hajam todo um processo de conflitos de fato e como uma resposta imediata, evidente, àqueles que estão tentando impor o poder. É fácil você transformar absolutamente um animal domesticado em um animal violento. Peraí, professor, o senhor está chamando o Hamas de um animal violento? Sim, o Hamas é cria de Israel. O Hamas é projeto. Agora vão dizer que eu sou teoria da conspiração. Não, filhinho. É só você não ignorar a história. Nós temos confissões, inclusive, de como Israel criou um sistema de espionagem. Veja, um povo que deveria ser punido pela sua história do passado, vem julgando e condenando os que, acertadamente, né, nesse sentido eu concordo, tá, também implementaram um projeto de limpeza étnica. Então, veja, eu estou dizendo que não vai demorar. Os que hoje se levantam contra o José, eu espero que tudo que eu falo acontece, né? Tá repetindo, eu avisei aí. Vocês estão vendo aqui, ó, as bases norte-americanas nos países. Vocês estão vendo aí? Que situam dentro desse contexto. Ó, Israel está aqui está o Líbano, inimigo número 1 de Israel. Lembrando que aqui está um dos piores inimigos de Israel. Aliás, que Israel transformou em inimigo, que nada mais é do que um movimento de resistência anti-colonizadores, porque isso é um fato histórico que vem lá desde a mentira do Israel antigo, né? De que esse povo era um povo perverso, era um povo ruim, que tinha um costume diferente, que Deus tinha dado para eles essa terra de Canaã e era eles quem eram donos. Então, esses grupos, eles se organizam e são financiados por grandes potências para lutarem contra Israel. E aí, meu amigo, é a lei da guerra. Não tem... É do jeito que acontece. Então, aqui no Líbano, você tem o Hezbollah, que, consequentemente, tá, é um grupo muito forte. Você tem abaixo aqui o Egito, que, inclusive, de onde há uma imigração, eu não disse migração, eu disse imigração de árabes. Lembra que eu falei dos cananitas, numa mistura de Ismael, dos filhos e descendentes, é uma misturada toda, né? Aqui você tem a Jordânia. Olha, isso aqui tudo Israel quer, tá? É tudo isso aqui, ok? Então vai vendo, vamos ver as bases hoje militares. Quantos, ok, há de investimento em base militar e de quantas bases militares há aproximadamente somado em Israel, ok? Ó, tô trazendo aqui para vocês, ó.
Tropas dos Estados Unidos na região. Número estimado de soldados, isso em 2020. Olha aqui, ó. Turquia, 3 mil. Síria, 800. Jordânia, tá vendo aqui, ó, 3 mil. Iraque, Bagdá, 6 mil. Olha aqui, ó, Kuwait, ó, Arábia Saudita, 13 mil. Afeganistão, nenhuma. Subindo aqui, já ouvi aqui que teve um clique, já vou dar atenção. Arábia Saudita, 3 mil. Vocês estão vendo aqui? Minha gente, o negócio tá ficando sério. O que protegem Israel? Fique à vontade, se apresente para a audiência e faça aí as suas exposições. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acompanho o senhor há um tempinho, gosto muito do conteúdo do senhor. Tá? Só que eu não sou ateu e nem sou religioso, sabe? Eu sou um estudioso, né? Mas eu não vou entrar em detalhes sobre muito agora, que muitas coisas que eu faço eu não posso falar, né? Por conta de contratos, né? Mas essa questão que o senhor levantou é uma coisa muito importante e tem diversos motivos, né? Tem alguns motivos dos Estados Unidos aí, mas tem um objetivo simples, né? Muitos ateus, né, principalmente, não gostam de se colocar contra Israel, porque o ateísmo atual não é você se colocar, na maioria, né? A maioria dos ateus atuais, eles não se colocam contra todos os deuses, né? Que você tem diversas divindades, mas tem a divindade. Ele se coloca quando o estereótipo e a narrativa cristã. E é muito conveniente para os ateus ter público, ter conteúdo. Então, esse tipo de narrativa de defender Israel gera intriga, gera problemas, porque essa narrativa compra, essa narrativa vende. E aí tem a ideia do povo cristão, porque do povo israelita, que a Bíblia, né, a narrativa bíblica é do povo judeu, né, do povo israelita. Então, essa ideia vende muito. Então, é lógico que a galera não vai querer se livrar, né? A galera não vai querer se livrar desse tipo de narrativa. É conveniente para eles. Porque se eu estirar essa narrativa de Israel, se tirar a razão, né, aí ele vai trazer lógica para os cristãos e essa galera não gosta. Né? Eles gostam de manter essas intriguinhas. Né? Eu já entrei em algumas lives aí, né, Seria o lobbying? Hã? Seria o lobbying? É, mais ou menos isso. Manter essa estruturinha, sabe? Você cria um problema, mostra a solução, fica... Que nem eu já entrei mesmo, eu estou falando agora do Antônio Miranda, né? Eu já entrei em 2 lives do Antônio Miranda. E por eu refutar a lógica dos ateus, né? A lógica que eles estavam propondo nas lives, né? Eles simplesmente me baniu lá, não deixou mais entrar, né? Porque eles gostam de ter o circo, gostam de bater em gente ignorante. Agora, a pessoa que é minimamente instruída, né? E eu não sou muito instruído em Bíblia, não. Eu não sei ainda, eu não sei direito o hebraico, não sei o grego, né? Mas pelo pouco eu entendo que falta coerência dos ateus. Mas só que eles gostam de bater de jeito que é fácil, para poder criar o circo para poder ganhar dinheiro, para poder zombar dos outros, para poder, inclusive, para ter sentido na própria vida deles. Não é conveniente para eles defender uma narrativa da verdade. A verdade não vende, a verdade não traz conteúdo. Então essa galera, para elas é útil para isso. Então esse é um dos motivos, né? Aí eu mesmo, por exemplo, eu mesmo já fui muito religioso. Depois deixei de ser religioso, me tornei ateu. O ateísmo, né? Só que esse religioso que eu era um lado cristão, que cristão é por conta do sincretismo, né, da imposição da Igreja Católica, né? De acordo com toda aquela... Por exemplo, você tem as bulas papais, né? Você tem as operações da Igreja Católica de cristianizar, né? De, inclusive, demonizar, né? Tratar como demônios, né? Entidades, divindades, né? Africanas, né? E tudo mais. Então, obviamente, a maioria dos brasileiros, né? É cristã, e esse é o meu caso. Só que depois que eu passei a raciocinar as coisas, né, aí eu passei que vi que não fazia sentido, aí eu me tornei ateu. O ateísmo é melhor que o cristianismo, porque o professor já deve saber muito bem, né? Os cristãos, eles não seguem Cristo. Eu já dialoguei com cristãos, né? O que eles seguem de Jesus Cristo? Nenhum cristão até hoje conseguiu falar uma parte das escrituras de Jesus que ele segue, né? Não segue nada. O povo não entende nada do que Jesus está falando,
segue a narrativa da igreja. A igreja por si também não segue o que está escrito, definido por Jesus, né? Inclusive tem até coisa controversa, porque Jesus fala para fazer sacrifícios, né, no tabernáculo, né, na Bíblia, e não é feito atualmente, na atualidade, né? Os cristãos condenam, né? Então tem muitas incoerências, sabe? Por isso que eu não sou cristão, né? Apesar de eu não anular a Bíblia por a Bíblia e a narrativa cristã. Porém, eu não posso me tornar ateu, eu já fui ateu. Só que quando eu era ateu, eu era um ateu ignorante. Por quê? Eu não tenho conhecimento sobre as outras divindades. Assim Então, como você foi um cristão ignorante. sim, eu era completamente ignorante. Eu não sabia nada. Eu não sabia nem sequer os idiomas, né? Eu não sabia nem sequer que Jesus não era, Jesus não é nem Deus. Eu não sabia que Jesus não queria morrer na cruz, né? Que Jesus fala que não queria morrer na cruz, né? Isso nas traduções mais simples. Eu não sabia nada disso. Eu era extremamente ignorante. Eu continuo ignorante, continuo sim, muita coisa, porque meu conhecimento de hebraico e grego é muito limitado, mas eu uso, por exemplo, eu uso sites, né, que trazem uma tradução mais verificável, né? Mas é assim. Agora, infelizmente, né, é muito difícil essa compreensão bíblica, né? Porque os líderes religiosos, né, distorcem completamente a narrativa. E aí, para não sair muito do tema, né, da live, né, aí a galera insiste em proteger Israel, né, por conta dessa narrativa, que eles gostam, né, de atacar o espantalho do cristianismo. Aí você tem dois espantalhos do cristianismo, né? Você tem o arquétipo cristão, que é aquele vendido nas igrejas. Nesse arquétipo cristão, né, o cristianismo pregado nas igrejas não é o que está escrito na Bíblia. Aí eles atacam o arquétipo cristão e também atacam a Bíblia, por conta da falta de lógica da Bíblia, né, da aparente falta de lógica, né, das escrituras, que vão contra a realidade. Então você tem essa estrutura aí. Sabe? Então, lógico que a galera não gosta dessa estrutura. E defender Israel é parte fundamental para manter essa narrativa viva. Tá? E assim, eu gostei bastante da sua pergunta, por que que protege Israel, por que que há todo essa cobertura midiática, né? E como você gosta de história, eu também gosto bastante, apesar de não ser um acadêmico. Eu acredito que para responder essa pergunta a gente tem que ir no passado, né? Na própria formação ali do Estado de Israel, como se deu o Estado de Israel, quais os atores que participaram ali do estabelecimento ali daquela nação, né? Quando o povo judeu vem, né, da Europa ali depois do Holocausto e há toda aquela comoção internacional, né? Você vai ter até inimigos, não é, que eram ferrenhos ali, como a União Soviética e os Estados Unidos, se compadecendo da causa judaica, né? Stalin, ele certa vez ele chegou a oferecer um território, tá, na União Soviética para a formação do Estado de Israel. Os judeus não se não quiseram essa proposta, porque a proposta do sionismo era completamente diferente, era uma formação de um Estado judeu na Palestina, tá bom? E, enfim, você sabe que várias nações ali se meteram para colocar os judeus ali naquela terra, né? O envolvimento da União Soviética incomodou bastante os Estados Unidos, tá? Incomodou bastante os Estados Unidos, que a princípio ficou meio por ali, porque muitos desses judeus eles eram progressistas, vinham de países onde o progressismo era forte. Então, como existia ali o início da Guerra Fria, né, a foto ali de Roosevelt, de Churchill, de Stalin, né, ali se inaugurou a Guerra Fria. Tá? Então, os Estados Unidos tinham muito medo de talvez fortalecer uma nação, ajudar uma nação, no caso da nação de Israel, e ela vir a ser um parceiro da União Soviética naquele ponto que é sensível, né? Que não é só um ponto que tem matérias-primas ali, energia, né, no caso, petróleo, mas também uma rota importantíssima de passagem, né, ali principalmente para a Europa, tá? Para a Ásia ali, tá certo? Então, os Estados Unidos ficou olhando de longe, apesar de ter votado a favor, tá? Apesar de muitas coisas aí, com muito medo, votado a favor, né? Ocorreu que as relações
entre União Soviética e Israel azedaram, tá certo? Stalin não gostou da maneira com que Israel estava conduzindo aquelas questões ali de a repatriação daqueles judeus. Tá? Eles não queriam judeus de áreas de países pobres, como na Etiópia, os judeus falachas, enfim, eles queriam importar pessoas, né, judeus de países como a própria União Soviética, os Estados Unidos, enfim, países em que esses judeus eram educados e teriam o que contribuir, né? Teriam um saber técnico e educacional, né? Então, azedou bastante as relações entre a União Soviética e Israel, né? Os Estados Unidos, né, já tinha reconsiderado, tá, a postura anterior. Eles viram que foi muito complicado, eles deveriam ter apoiado mesmo, tá, o Estado de Israel, e não perderam a oportunidade de chegar junto no, no caso de Israel, inclusive armando ela até os dentes contra seus vizinhos árabes ali, que se sentiam, né, e foi mesmo, né, se sentiram roubados ali com aqueles acordos ali de 48, aqueles planos que a Inglaterra fazia. Então, eu acho que esse é o ponto que é produzida, tá, essa defesa, esse cristianismo judaico, né, nos Estados Unidos, enfim, todo mundo. Eu acho que é nesse ponto aí que nasce essa aberração, tá? Que nasce essa defesa, né, louca do Estado de Israel e dos atos criminosos que Israel pratica hoje, tá? Porque a CIA, junto com os vários políticos americanos, viram que aquilo ali era uma área extremamente sensível, tá? E a partir dos anos 70 você vai ter toda aquela questão da exclusão do ouro, né? Não vai ter mais o ouro como não vai ser lastreado, né? Se eu não me engano, as moedas mais no ouro e sim no petrodólar. E aí os Estados Unidos baseia toda a sua moeda no petróleo saudita, mais precisamente, tá? No petróleo dos Emirados Árabes, enfim. Eles vão lá e colocam o rei lá na parede e diz, olha, ou é isso, ou a gente invade isso aqui e coloniza como talvez pior do que foi com a Inglaterra, né? Então, os Estados Unidos começam a financiar, tá, muito fortemente a questão de Israel, né? Os políticos, todos eles, e os pastores, por sua vez, viram uma grandíssima oportunidade, né? Porque eles não queriam só ganhar dinheiro, né? Como a gente sabe, ali já estava aquelas ondas do pentecostalismo, né? Anos 60 e por aí vai, né? Aquelas várias ondas do pentecostalismo. E como esse povo sempre gostou de dinheiro e de poder, né? Eles encontraram um lugar nessa grande engrenagem, né? Porque eles iam servir justamente para ajudar o governo nessa questão, que envolve aí não só a remessa de dinheiro, né, o apoio político, né, mas também político no sentido de que muitos eleitores, né, republicanos, tá certo? Eles são cristãos, tal, e eles velam por essa parte aí. Então, o apoio que esses pastores deram, eles garantiram a cobertura, tá, para as ações que Israel eventualmente ia fazer, né, que eram criticadas e que são criticadas no mundo todo, tá? Então servia ali como uma contenção, tá? Você tinha esses atos que Israel fazia, você tinha toda uma opinião pública falando sobre isso, você tinha jornalistas sérios denunciando os crimes, mas por outro lado você tinha uma base política muito forte, mas especificamente republicana, cristã, que dizia que não, que isso aí era né, era conversa, que a gente tem que apoiar mesmo os árabes, aliás, os israelenses contra os árabes, e que eles são um povo malucão, terrorista, né? Porque é assim, né? Árabe nacionalista, ele é terrorista, né? Você tem aí vários nacionalistas, não acontece nada, mas se o árabe for, aí é terrorismo, né? É bem interessante. Então, os pastores, eles começaram, de fato, abertamente e claramente a prostituir, né, as escrituras, né, a começar a manipular claramente em defesa do Estado de Israel, enfim, garantindo, né, o governo, por sua vez, garantiu a esses pastores cargos no Senado, na Câmara, tá, o dinheiro. Israel, por sua vez, facilitou muito aquelas questões
daquelas viagens que eles fazem até hoje para lá, tá certo? Israel facilita muito com a questão de vistos, com a questão de hotéis, taxas são melhores para eles, tá? Para esse pessoal. Então, para dar uma resumida, se defende hoje Israel e tem toda essa teoria religiosa política porque dá muito dinheiro, tá? Dá muito dinheiro e fortalece os interesses, fortalece a posição estratégica americana, né? Na parte política, fortalece o Império Americano, fortalece a economia americana, mantém em rédea curta os inimigos dos Estados Unidos, os inimigos da Europa, né? E na questão religiosa, né, esses pastores eles ascendem ao poder, eles chegam ao poder, que é o que eles sempre quiseram, e eles também ganham mais dinheiro, né? Ficam cada vez mais ricos, né? Não é à toa que você vai ver, né? Até aqui mesmo no Brasil, que a gente não tem muito costume diplomaticamente de se envolver naquilo ali, né? Nós somos muito pacíficos, geralmente nós estamos metidos lá mais para mediar do que para jogar gasolina, né? Mas você pode ver que qualquer gato pingado que tem aqui, se ele colocar um talit, né, e falar de Israel para cima e para baixo, ele enche o rabo de dinheiro do dia para a noite. Na Você hora. falou uma coisa, você falou, eu vou só te pedir licença porque foi um ponto interessante que você trouxe, e aí o Caton também pode falar, os espectadores no chat também, é que essa histeria, é o termo que hoje eu não tenho como usar outro termo, essa histeria coletiva judaizante, ela se tornou algo muito forte no Brasil, por quê? O cristianismo entrou num total descrédito, isso é fato, político e social, isso é fato. As pessoas passaram a perceber que o cristianismo não é só um simulacro de mentira, mas como é uma contradição histórica quanto um sistema de solidariedade. Então, isso já é um axioma, partindo de um ponto de vista de uma análise dialética, de fato, analítica do que é o próprio cristianismo. Então, foi preciso uma estratégia. Foi preciso uma estratégia. Uma estratégia que pudesse retroalimentar ainda o sentimento de pertencimento de dois grupos religiosos no Brasil. O primeiro são os colonizadores católicos europeus. O segundo, os colonizadores protestantistas, que já, quando viram que os católicos vieram para o Brasil para começar um processo de colonização e descolonização, os protestantes vieram logo atrás. Por quê? Porque já tinham cismas entre eles, com Calvino, com Lutero. Então, era como se eles dissessem assim, putz, se essa galerinha entrar em outros espaços, como eles já fizeram no passado, vai dar trabalho. Então, a gente que tem as primeiras colonizações aqui no Brasil de 1500 para frente, vem o padre Vaz Caminha e começa a fazer aquele processo chamando os índios de terrorista, chamando os índios... cuidado que pode cair na prova do Enem, menino. É isso mesmo, você achou que o termo terrorista é uma coisinha da modernidade? Não, eles eram terroristas, bárbaros, que só queriam simplesmente defender o seu espaço, sabe? Isso mesmo, não queriam sofrer violência. De vez em quando jogavam umas flechazinhas, umas lanças. Isso aí, naquela época, era chamado de bomba. Os mísseis eram as lanças. Eu acho que essa galerinha deve estar entendendo. Então, para te voltar à fala, a judaização ela começou a acontecer no Brasil não propriamente como um projeto de sentimento de retorno às raízes primitivas da fé judaica, não. Ela entrou como um processo de tentar atenuar e amenizar a descaracterização e a desmoralização do próprio cristianismo. E essa questão aí que você falou que os judeus nunca aceitaram o cristianismo foi outra coisa que, por motivos políticos, ela teve que ser também muito, muito freada ali, né? Os judeus tiveram que colocar o pé no freio. Por quê? Porque quando passou aí aquelas caravanas para lá, e que é um negócio trilionário, né?
eles não poderiam mais fazer aqueles atos de hostilidade que eles faziam no passado, tá? Porque agora eram americanos, eram cristãos ocidentais que estavam indo para lá, cristãos europeus, cristãos americanos. Cara que mandava muito, tá? Para o sistema de defesa israelense, para as forças armadas israelenses. Então, uma galera que mandava muito. Então, eles tiveram que, por exemplo, parar de cuspir quando via procissão da Igreja Católica. Ainda tem eles cuspindo até hoje, tá? Vez ou outra aí aparece. Mas como antes, né, deu uma acalmada, tá? Espancamento, que também era muito comum, tá certo? Era muito comum. Um judeu ortodoxo pegasse você ali no bairro daquele ortodoxo, você com a Bíblia, você fazendo algum trabalho de evangelização, ele juntava 3 e te dava um pau. Ah, Tá? não, faz isso não. Espancava. Menino, você é conspirador, rapaz. Faz isso não, isso é mentira. Não, Você é louco? Tá hoje, mentindo. e hoje não acontece isso mais tão claramente, mas eles chamam a polícia para prender você. E isso tem muito vídeo na internet.